O segredo é a comunicação. A comunicação existe em dois níveis. Aquela comunicação intrapessoal, aquela que a gente tem com a gente mesmo, aquela vozinha interior, e a comunicação com os outros e com o nosso ambiente à nossa volta. Então a comunicação nos coloca diante de situações para você poder resolver, para você poder interagir com os outros. E eu criei uma metodologia chamada de Círculo do Afeto, onde eu tento explicar um pouquinho como acontece a nossa comunicação com o meio. Porque existem vários conflitos entre aquela comunicação nossa interior, aquela vozinha interna, as nossas verdades, não é? Que nem sempre conseguimos comunicar elas para as outras pessoas de forma a sermos compreendidos da maneira que gostaríamos. Isso é o motivo de muitos conflitos, brigas, desavenças, retraimento emocional. E se nós entendemos um pouco como que o cérebro foi se desenvolvendo, foi se evoluindo ao longo da história, como ele se comunica, como ele se comunicava, entendendo isso, a gente consegue descontrair um pouco mais, nos aceitarmos como somos e podemos compreender os conflitos que temos com a gente mesmo e com as outras pessoas. Isso é o primeiro princípio da paz e de uma boa comunicação, uma comunicação aberta, amorosa com nós mesmos e com o mundo, que é o que acredito que desejamos. Então esse círculo do afeto, ele tem um início e tem um fim. A nossa relação com o meio, ela inicia-se através dos 5 sentidos. Imagina que os povos antigos que viviam em situações muito perigosas, no meio da natureza, por exemplo, eles tinham que ter uma resposta muito rápida. Eles não podiam pensar muito, como fazemos hoje. Eles tinham que responder rápido ao estímulo que tinha do perigo externo para poder reagir ou para poder correr. Enfim, para poder sobreviver. Então o seu cérebro emocional e instintivo reagia em primeiro lugar. E esse cérebro está muito ligado aos 5 sentidos, que são os primeiros contatos nossos com o mundo externo. E aí o cérebro foi evoluindo depois de muito tempo e a linguagem nossa da comunicação foi se refinando, se elaborando, surgindo o pensamento elaborado no nosso cérebro moderno, nosso cérebro científico, cognitivo, a comunicação pelas palavras. E essa comunicação verbal pelas palavras, muitas vezes ela não expressa o que a gente está sentindo realmente. Porque aquilo que a gente está sentindo, os 5 sentidos, nossa comunicação direta com os outros, nem sempre é mostrada pelas palavras. Ela acontece de forma subliminar, de forma inconsciente. Então, a nossa comunicação com o mundo começa pelos 5 sentidos. O nosso cérebro percebe as coisas à volta, ou as pessoas, e em seguida nós somos afetados e afetamos as pessoas e o meio que vivemos. E através do afetar e ser afetado, que é um momento muito rápido, despertam-se memórias em nós, junto com os sentimentos. E isso não passa pela cognição, pelo pensamento ainda. Mas nós sentimos o ambiente. E o processo de sentir e de despertar memórias está muito relacionado com o despertar da consciência. A consciência é muito mais um processo orgânico, fisiológico, de percepção inconsciente do que o raciocínio do pensamento que surge só depois. Então a consciência do momento presente, a consciência da sensação que você tem ali, o seu corpo é muito mais rápido para perceber o ambiente, se é hostil ou se é agradável, porque o nosso cérebro que foi evoluindo sempre foi e atuou dessa forma. Então você tem o sentimento junto com memórias e o despertar da consciência. Em seguida, sim, vem as emoções. Você vai sentir se o ambiente é agradável, se é gostoso, você vai sentir raiva, alegria, nojo, repulsão ou atração, medo, ansiedade. Então as emoções vêm na sequência. E depois, no fechamento desse ciclo, do círculo do afeto, sim, aí vai entrar o raciocínio em si, a cognição, o pensamento sobre a experiência que todo aquele ciclo anterior lhe deu. As memórias que foram despertas, o sentimento que você teve e as emoções que você vivenciou naquela situação.
E aí, então depois o ciclo recomeça. Mas o início é pelo impacto que o seu corpo, os seus 5 sentidos, essa parte sua que vem evoluindo aí de milhões de anos e que tem uma força tremenda, inicia-se exatamente para situar você no ambiente em que você está. Então acontece que a qualidade dessa relação do afetar e ser afetado, portanto liberar memórias, sentimentos e emoções, vai depender muito do que você tem na sua caixinha ali no seu cérebro, a forma de você pensar, o que você acredita sobre a vida, as crenças, enfim, e as verdades que você possui no seu cérebro. Isso é que vai fazer com que você se retraia num ambiente, que você não se expresse da maneira que você gostaria, ou que você expresse um sentimento e depois se arrependa de ter sentido aquilo e passe a se punir. Vai refletir também na qualidade da relação com o outro, como você se comunica e o que você quer expressar no fundo, a verdade que você tem entre o que você está sentindo e aquilo que você está pensando. Então aí entra ali na questão do pensamento, da cognição. Então essa é a relação nossa com o mundo. Então, sabendo disso, o que nós poderemos fazer nessa circunstância para ter uma melhor relação com a gente mesmo e com os outros? Em primeiro lugar, observar aquilo que você tem ali de pensamentos e crenças interiores, fazer mesmo uma autoanálise, uma autoobservação e principalmente questionar aquilo que você pensa sobre as pessoas ou sobre o seu ambiente. Aquele pensamento é um pensamento agradável, positivo, está contribuindo para o seu crescimento e para o crescimento das outras pessoas ou não? Você tem pensamentos de preconceito sobre aquela situação, sobre aquela pessoa ou aquele ambiente? Tem pensamentos de autoimagem pequena, negativa? Então que pensamentos você tem que vai interferir na sua relação direta do afetar e ser afetado? E aí então, você fazendo essa autoanálise, você pode produzir novos pensamentos sobre a vida, sobre si mesmo, de preferência mais positivos. E essa mudança interior vai refletir diretamente nesse ciclo, nesse movimento criativo, inconsciente, relacional e emocional que nós temos com o mundo. Esse é o primeiro princípio, então, da nossa relação positiva com o mundo. Então faça essa observação. E a melhor maneira de fazer isso é você fazer meditação. Ter um tempo onde você entre em contato com você para fazer uma autoanálise. E aí poder fazer a transformação que você achar necessária. Mas não se preocupe quando você estiver numa relação e você sentir tenso, ou sentir com raiva, ou sentir dificuldade de se expressar. Tudo isso faz parte do cérebro evolutivo. E o próprio cérebro tem mecanismos de defesa também, tudo isso para nos preservar. Preservar a nossa vida e o nosso futuro. Então não está errado. A questão talvez seja o conflito entre o que você pensa ali como verdades e as reações naturais e orgânicas do seu corpo e cerebrais no sentido de preservar a sua vida. Tá bem? Então espero que você tenha gostado do vídeo. Inscreva-se no canal, toque aquele sininho para você receber sempre vídeos novos. Compartilhe e também comente os vídeos, isso é importante para o feedback daquilo que eu estou trazendo para você.